Meus amigos, vamos abordar, a partir deste momento, um tema que é de interesse de toda a humanidade. Vamos lhes apresentar a gênese da ciência e sua evolução ao longo da história. Eu não preciso demonstrar porque a ciência é importante para todos nós. Se nós analisarmos a evolução da humanidade desde a antiguidade, desde os primórdios da humanidade, nós vamos constatar que foi graças à ciência que os seres humanos conseguiram alcançar o nível de desenvolvimento que alcançou até o momento atual. E eu não erraria em afirmar que a ciência e a tecnologia, baseada evidentemente na ciência, são os passaportes dos seres humanos para sobreviver às ameaças que nós enfrentamos, tanto as ameaças internas ao nosso planeta, como, por exemplo, pandemias, mas, sobretudo, as ameaças vindas do espaço. Além de a ciência e a tecnologia nos proporcionarem as condições para sobreviver a essas ameaças, seja aquelas existentes em nosso planeta, como também as ameaças vindas do espaço, eu diria que diante da perspectiva que existe concretamente de nosso planeta enfrentar problemas relacionados com a sobrevivência, diante digamos, do afastamento, por exemplo, da Lua em relação à Terra, que poderá trazer mudanças climáticas catastróficas por conta disso. Nós já abordamos, até numa apresentação que fizemos, sobre as ameaças, o papel da ciência e da tecnologia para lidar com os desafios representados, por exemplo, pelo afastamento da Lua em relação à Terra. Um outro problema que nós chegamos a abordar foi a possibilidade de nosso planeta ser impactado pela colisão entre as galáxias Andrômeda e a Via Láctea, onde está o sistema solar do qual pertence a Terra. E além disto, nós levamos quando abordamos a importância da ciência e tecnologia no enfrentamento desses desafios futuros, falamos também sobre o fim não só do Sol, do nosso astro maior, da nossa estrela, que é o Sol, do qual a vida na Terra depende enormemente. Então, a morte do Sol, evidentemente que isto, uma das alternativas que a humanidade teria que adotar para fazer frente a esse desafio seria sair do planeta Terra
e se deslocar para outros sistemas estelares mais próximos ou outras galáxias. Para que isso possa acontecer, evidentemente que tem que haver a contribuição da ciência e da tecnologia no enfrentamento desta questão, ou no enfrentamento dessas questões que eu há pouco falei. Mas isto foi uma introdução que eu fiz exatamente para mostrar a importância, a relevância da ciência e da tecnologia, não só para fazer frente às ameaças internas existentes no planeta, como é o caso, por exemplo, da pandemia do novo coronavírus e de outras pandemias que possam vir no futuro, e também pela perspectiva que o avanço tecnológico poderá proporcionar, inclusive com o advento da superinteligência artificial, que faria com que pudéssemos alcançar uma situação em dispor, por exemplo, de robôs com inteligências superiores à inteligência dos seres humanos. E essa possibilidade poderá acontecer em 2045. Então é um avanço tecnológico, científico e tecnológico extraordinário, que também vai impactar em alguns aspectos positivamente e outros negativamente. E sobre essa questão dos impactos positivos e negativos da superinteligência artificial, nós abordaremos oportunamente uma apresentação de um vídeo específico sobre essa questão. Mas o tema que nós vamos tratar, trata-se da gênese da ciência e sua evolução ao longo da história. É importante observar que quando nós falamos em gênese da ciência, nós vamos até as épocas mais remotas. Vamos abordar os avanços científicos que ocorreram, científicos e tecnológicos que ocorreram desde os primórdios da humanidade. Então vamos apresentar a gênese da ciência e sua evolução desde a antiguidade até a era contemporânea. Os filósofos da ciência e cientistas consideram as investigações antigas da natureza, veja bem, consideram as investigações antigas da natureza como sendo pré-científicas. Mesmo sem o uso do método científico, inaugurado por Galilei na Idade Média, as investigações de natureza da natureza anteriores a este período, consideradas pré-científicas, contribuíram enormemente para o avanço da ciência. É isso que queremos demonstrar aqui. Que a ciência não começou efetivamente, a história da ciência não começou efetivamente a partir de Galileu Galilei, na Idade Média. Mas ela se iniciou muito bem antes. E pretendemos exatamente mostrar as contribuições científicas que são consideradas pré-científicas anteriores à Idade Média, ou seja, à época de Galileu Galilei, que contribuíram enormemente para o avanço da ciência. Desde o seu início na Suméria, no atual Iraque, por volta de 3.599 a.C., as pessoas da Mesopotâmia começaram a tentar registrar
algumas observações do mundo usando dados numéricos. Mas suas observações e medições não eram feitas com base nas leis da ciência, como nós conhecemos hoje. Houve grande contribuição pré-científica dos árabes, hindus e gregos ao desenvolvimento, por exemplo, da matemática, que é um alicerce fundamental da ciência moderna. Por volta dos séculos 9 e 8 a.C., a matemática era pouco desenvolvida na Babilônia. Os babilônios e os egípcios já tinham uma álgebra e uma geometria, mas somente o que bastasse para suas necessidades práticas. Então a matemática que se usava na época era mais voltada para as necessidades práticas, e não como uma ciência organizada. Avanços científicos no Egito antigo incluem astronomia, matemática e medicina. Os habitantes da civilização hindu também tentaram padronizar a medição do comprimento, a medida do comprimento com alta precisão. Eles criaram uma régua, que era chamada Mohenjo-Daro, cujas unidades de medidas correspondiam a 3,4 centímetros, eram divididas em 10 partes iguais. A matemática só passou a ser considerada como ciência, no sentido moderno da palavra, a partir dos séculos 6 e 5 a.C. na Grécia. Foi só a partir desse período que a matemática foi considerada como ciência. Na Índia, foi desenvolvido outro tipo de cultura matemática, a álgebra e a aritmética. Os hindus, com Brahma-Gupta, introduziram um símbolo completamente novo no sistema de numeração até então conhecido, o zero, o zero tem uma importância muito fundamental. Inclusive, por exemplo, se utiliza na área da computação, em programas de computador, quer dizer, exatamente os números 1 e 0. Então, o 0 e o 1, o 0 foi inventado pelos hindus, exatamente pelo matemático Brahma-Gupta. Isso causou uma verdadeira revolução na arte de calcular. A cultura dos hindus foi propagada pelos árabes. Estes levaram à Europa os denominados algarismos arábicos, que foram inventados pelos hindus, mas receberam o nome de arábicos, porque foram os árabes que levaram para a Europa, quando da ocupação dos árabes da Península Ibérica. Estes levaram à Europa os denominados algarismos arábicos, inventados pelos hindus, quando ocuparam a Península Ibérica de 711 a 1492. O astrônomo e matemático indiano Aryabhata introduziu na matemática várias funções e trigonométricas como seno e cosseno e algoritmos de álgebra. Veja aí a contribuição dos hindus no desenvolvimento da matemática. Como investigação considerada de natureza pré-científica, Brahma-Gupta trabalhou em um preciso modelo heliocêntrico da gravitação, incluindo órbitas elípticas, considerando a circunferência da Terra e a distância dos planetas em relação ao Sol. No século VII, Brahma-Gupta reconheceu a existência da força de gravidade como uma força de atração. Veja bem, ele abordou essa questão muito antes de Isaac Newton, tá certo? Só mais tarde é que Isaac Newton reconheceu a existência da força de gravidade.
traduções árabes dos textos astronômicos estiveram logo disponíveis para o mundo islâmico, ao introduzir o que se tornaria os algarismos arábicos. Sistema numérico hindu, erroneamente denominado arábico, que foi introduzido no século IX e que atualmente é largamente usado no mundo. Veja bem que os números com os quais trabalhamos hoje foram uma criação dos hindus, mas que foi divulgado na Europa, na época da ocupação dos muçulmanos do Império da Península Ibérica, que eles introduziram os algarismos arábicos. Os historiadores ocidentais da ciência geralmente sustentam que os fundamentos da trigonometria, como ciência independente, foram estabelecidos pelo matemático e astrônomo alemão Regiomontanus. No entanto, o real crédito pela fundação da trigonometria pertence ao matemático árabe Nasir al-Din al-Tusi. Os cientistas árabes e muçulmanos contribuíram para o desenvolvimento de vários ramos da ciência e tecnologia através de vários trabalhos em matemática, botânica, química, medicina e cirurgia, ótica, anatomia, astronomia, instrumentos e dispositivos astronômicos e geografia. Um tratado sobre matemática foi escrito por Al-Khwarizmi. Inclusive a palavra algoritmo é derivada de Al-Khwarizmi. Vem exatamente desse grande matemático árabe. Então, um tratado sobre matemática foi escrito por Al-Khwarizmi e matemáticos muçulmanos inventaram o símbolo X, que nós usamos nos cálculos de matemática como uma quantidade desconhecida a ser determinada nos cálculos matemáticos. Quem inventou isso foram os matemáticos muçulmanos. E este símbolo chegou à Europa via Espanha islâmica. Os matemáticos muçulmanos Ibn al-Haytham, al-Tusi e al-Biruni fizeram contribuições altamente originais para a geometria e trigonometria e superaram as teorias e métodos do matemático grego Euclides, que é considerado, digamos assim, uma das referências no mundo da matemática. O crédito pela fundação da trigonometria pertence a Al-Tusi. Os físicos muçulmanos colocaram muita ênfase em experimentos na busca da verdade científica. Isso levou ao desenvolvimento de um método científico inicial no mundo muçulmano, começando com os experimentos de Ibn al-Haytham na ótica, nos anos 1000, em seu Book of Optics. Ibn al-Haytham é também considerado como o pai da ótica. O desenvolvimento mais importante do método científico foi no uso de experimentos para distinguir entre um conjunto de teorias científicas concorrentes, geralmente com uma orientação empírica. Então veja que já nessa época considerada pré-científica, já praticava ciência e utilizando métodos científicos que mais tarde foram desenvolvidos e foram considerados como invenção de cientistas ocidentais. Roger Bacon é considerado o fundador do método experimental.
da ciência, é considerado como o primeiro a abordar a questão do método experimental em ciência, sendo grandemente influenciado pelas opiniões de cientistas muçulmanos. Esse Roger Bacon foi influenciado por cientistas muçulmanos, matemáticos e físicos, incluindo Ibn al-Haytham, al-Razi, Ibn Zur e al-Zaravi, que séculos antes de Bacon enfatizaram que o método experimental estava no coração da pesquisa científica. Veja que muito antes de Galileu Galilei e de todos os grandes cientistas, fundadores da ciência moderna, ter afirmado a ênfase no método experimental, já os cientistas muçulmanos já consideravam isso. Os cientistas árabes muçulmanos deram grande ênfase à observação cuidadosa do fenômeno natural, a uma avaliação objetiva e imparcial de todo conhecimento científico e, acima de tudo, na confirmação de conclusões através do método científico. O crédito pela invenção do método experimental na ciência deveria ser atribuído a cientistas muçulmanos, como Ibn al-Haytham, al-Razi, Ibn Zur e al-Biruni. Foi Ibn al-Haytham que apresentou pela primeira vez um novo caráter metódico nas ciências naturais, uma metodologia que claramente distingue-o da abordagem grega e da época de Galileu ligada à modernidade. A matemática grega se distingue da babilônica e egípcia, porque os gregos fizeram uma ciência sem a preocupação com suas aplicações práticas. Do ponto de vista de estrutura, a matemática grega se distingue da anterior, por ter levado em conta problemas relacionados com processos infinitos, movimento e continuidades nos cálculos matemáticos. As diversas tentativas dos gregos de resolverem tais problemas fizeram com que surgisse o método axiomático dedutivo. Esse método consiste em admitir como verdadeiras certas proposições mais ou menos evidentes e, a partir delas, por meio de um encadeamento lógico, chegar a proposições mais gerais. Um exemplo é o Teorema de Pitágoras, que afirma que a soma do quadrado do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa em um triângulo. E, a partir delas, por meio de um encadeamento lógico, chegar a proposições mais gerais, como é o caso do Teorema de Pitágoras. As dificuldades com que os gregos se depararam ao estudar os problemas relativos a processos infinitos, sobretudo problemas sobre números irracionais, talvez sejam as causas que os desviaram da álgebra, que o estudo sobre os números irracionais e irracionais dizem estar no campo da álgebra e não da geometria. Então foi isso que fez com que eles se encaminhassem para a geometria. Realmente é na geometria que os gregos se destacam, culminando com a geometria do grande matemático Euclides. Na Grécia, Arquimedes, que ficou muito famoso por causa de suas revolucionárias invenções, como o denominado parafuso de Arquimedes, utilizado para elevar a água para pontos mais altos, as catapultas que ele inventou, que eram usadas como armas de guerra, e o uso das alavancas para mover cargas pesadas, o Arquimedes desenvolve também a geometria, introduzindo um novo método que seria um verdadeiro germe, do qual mais tarde iria brotar um importante ramo da matemática, a teoria dos limites,
Então, o estudo de limites foi concebido por Arquimedes. Apolônio de Perga, contemporâneo de Arquimedes, dá início aos estudos das denominadas curvas cônicas, a elipse, a parábola e a hipérbole, que desempenham na matemática atual papel muito importante. Depois de Apolônio e Arquimedes, a matemática grega entra no seu ocaso. Ainda, como investigação considerada de natureza científica, pré-científica, pode-se citar a experiência da China, que possui uma longa e rica história de contribuição científica e tecnológica. As 4 grandes invenções da China são a bússola, pólvora, produção de papel e impressão. Sinal, a impressão foi inventada pelos chineses, mas no Ocidente foi difundida a ideia de que quem inventou a imprensa foi Gutenberg, né? E é como se não se levasse em conta a contribuição chinesa nessa direção. Então, essas 4 invenções chinesas foram muito importantes, como a bússola, a pólvora, a produção de papel e a impressão. Essas 4 descobertas tiveram enorme impacto no desenvolvimento da civilização da China e um impacto global com um alcance ainda maior. Francis Bacon identificou o papel, bússola magnética, pólvora e impressão como as principais invenções que separavam o mundo moderno do mundo tradicional. Considera o Francis Bacon, um grande cientista do passado, ele considerou que o papel, a invenção do papel, a bússola magnética, a pólvora e a impressão como as principais invenções que separavam o mundo moderno do mundo tradicional. Ele não sabia, o Francis Bacon, pelo menos aparentemente, que cada uma dessas invenções teve origem na China. Há muitos contribuintes notáveis no campo da ciência chinesa. Um dos melhores exemplos seria Shen Kuo, que viveu de 1031 a 1095, um cientista e homem de Estado, polímata. Ele praticamente lidava com todos os assuntos. Ser polímata significa ser multi-especialista, vamos dizer assim, né? Um amplo conhecedor das questões envolvidas, tanto no campo da ciência como no campo da sociedade em geral. Então, ele era um cientista e homem de Estado polímata e foi o primeiro a descrever a bússola de agulha magnetizada usada para a navegação. Veja a importância da bússola para a navegação. Sem a bússola, evidentemente que não haveria navegação. Descobriu o conceito de norte verdadeiro e projetou o uso de diques secos para consertar e construir barcos. O Renascimento foi um momento relevante na história da humanidade. Marcou um período único e inigualável também na história da ciência, porque é considerado como um momento crítico ou ponto de virada na história europeia, como o nascimento da ciência moderna, o advento da modernidade, o florescimento da arte e da arquitetura moderna e o início do capitalismo. É importante observar que o Renascimento ocorrido na Europa, e isso é um ponto importante, o Renascimento ocorrido na Europa contou com intercâmbio cultural, transferência de conhecimento, confluência de ideias, ciência e tecnologia, que reconectou a Europa ao Oriente,
através da Andaluzia, Sicília, Veneza, Gênova e o comércio com o Levante. Os fatos que nós relatamos anteriormente sobre a contribuição dos hindus, árabes e chineses aos avanços científicos demonstram que houve na Europa a apropriação desses conhecimentos e o não reconhecimento dos seus verdadeiros autores. Isso que eu acho grave nessa história. Em seu livro The Theft of History, Jack Good usa uma metáfora evocativa, o roubo da história, para descrever um aspecto particularmente iníquo do eurocentrismo, de se apropriar dos avanços científicos do Oriente. O roubo da história, segundo Goods, refere-se à aquisição ou expropriação da história pelo Ocidente, especialmente pela Europa Ocidental, e imposta ao resto do mundo. O roubo da história é o roubo pelo Ocidente das conquistas de outras culturas, segundo Gould, é refletido na visão amplamente difundida entre intelectuais e historiadores ocidentais de que uma das instituições-chave dos tempos modernos, como a ciência, foi inventada na Europa. Gould argumenta que a Europa negligenciou ou deliberadamente subestimou a história do resto do mundo. Percebe-se, pelo que nós acabamos de expor, que as investigações consideradas de natureza pré-científica contribuíram enormemente para o avanço da ciência e não deveriam ser consideradas pejorativamente como pré-científicas, e sim como científicas, na verdadeira acepção do termo, porque os hindus, árabes, chineses e gregos construíram os alicerces do grande edifício da ciência moderna que nós temos hoje. Oficialmente, a ciência moderna, tal qual a conhecemos, começa com Galileu Galilei. Na realidade, ela começou bem antes, mas oficialmente se diz que ela começou com Galileu Galilei, com seu método de matematizar a natureza. Esse foi um fato novo, é que o uso da matemática no campo científico foi uma proposição de Galileu Galilei. Por isso, nós, quando abordamos anteriormente sobre a contribuição de hindus, de árabes, sobretudo hindus e árabes, da matemática, é porque a matemática eu considero como a ciência maior, porque ela abarca, ela está presente em vários campos do conhecimento, várias áreas da ciência, vários ramos da ciência. Então, a matemática é uma ferramenta fundamental, é um instrumento importantíssimo. E só para exemplificar, por exemplo, nós não podemos pensar, falar em inteligência artificial sem o uso da matemática. A matemática, na área de sistemas informáticos, foi peça fundamental no processo do desenvolvimento da tecnologia da informação. Então, a matemática, quem de início começou a matematizar a natureza nos estudos científicos foi Galileu Galilei. Ciência não é apenas técnica, não é apenas experiência, mas, segundo o método Galileu, visa traduzir a experiência matematicamente. Galileu considerou que os fenômenos da natureza devem ser traduzidos quantitativamente, devem ser mensuráveis e baseados em leis matemáticas. É por isso que eu considero a matemática como a rainha das ciências, a maior de todas elas, apesar da importância de todas, evidentemente.
A matemática é a ciência do raciocínio lógico, que tem seu desenvolvimento ligado à pesquisa, ao interesse por descobrir o novo e investigar situações de alta complexidade. Atualmente, a matemática é a ciência mais importante do mundo moderno, porque ela está presente em todas as áreas científicas. A Revolução Científica, que começou no século XV, tornou o conhecimento mais estruturado e mais prático, absorvendo o empirismo como mecanismo para consolidar as constatações. Em meio a toda a efervescência favorável à Revolução Científica, a matemática ganhou espaço e se desenvolveu com grande relevância para o desenvolvimento de um método científico mais rigoroso e crítico. A matemática passou a descrever verdades científicas. As grandes revoluções científicas na história da humanidade contemplam os avanços ocorridos no campo da metodologia científica, como a quebra do paradigma aristotélico, que era eminentemente especulativo, e sua substituição pelo método científico, que era basicamente empírico. Na evolução da matemática da antiguidade à era contemporânea, houve avanços extraordinários no campo da matemática, desde a antiguidade até a era contemporânea. A evolução da teoria geocêntrica, houve avanços com a evolução da teoria geocêntrica para a heliocêntrica. Quer dizer, foi a ciência que possibilitou produzir esse avanço, porque antes se considerava a Terra como centro do universo. Depois se evoluiu para que era defendida por Copérnico, e depois se passou a considerar como o Sol como centro. E aí surgiu a teoria heliocêntrica. E tivemos avanços também dos paradigmas estabelecidos na mecânica clássica, por exemplo, sobretudo por Isaac Newton, aos novos paradigmas resultantes da teoria da relatividade de Einstein, dos paradigmas determinísticos da mecânica clássica de Isaac Newton, aos novos paradigmas probabilísticos resultantes da mecânica quântica, desenvolvidas por Niels Bohr, do determinismo científico criado pelas ciências clássicas. E aí falamos de Isaac Newton e de outros científicos que estão ligadas exatamente às ciências clássicas, à teoria do caos. E também os avanços do conhecimento parcial sobre o universo, até a descoberta recente da existência da matéria e da energia escura. Então, aqui apresentamos uma síntese bastante rápida dos avanços que se produziram a partir da revolução científica que ocorreu a partir do Renascimento até a era contemporânea. Ainda com relação às grandes revoluções científicas na história da humanidade, houve mudança na concepção do mundo, com os avanços na ciência da saúde, que evoluiu dos parcos conhecimentos sobre a saúde humana à medicina moderna. Então a medicina teve avanços extraordinários no século XX, sobretudo com o desenvolvimento de inúmeras vacinas para fazer frente a várias epidemias que surgiram, como também o surgimento da anestesia, que possibilitou a realização de cirurgias e sem que o paciente
sofresse as consequências nesse momento da cirurgia, as dores sobretudo, né? E além de outros avanços, né, que inclusive, por exemplo, as tecnologias modernas utilizadas na realização de procedimentos cirúrgicos, inclusive como, por exemplo, a laparoscopia. Houve avanços também a partir de mudanças, por exemplo, da crença religiosa na criação divina para a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Quer dizer, a visão precedente, anterior, religiosa, de que o mundo teria sido uma criação divina, produto de uma criação divina, e a vida, né, sobretudo, essa o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin demonstrou que a vida foi produto da evolução das espécies. Houve avanços também no campo da ciência da saúde, com relação, quando se partiu do desconhecimento sobre o corpo humano, ou seja, do seu DNA, ao mapeamento de todos os genes, através do projeto Genoma Humano. Houve também mudança na concepção do mundo com os avanços nas ciências sociais, quando se evoluiu da tradição da psicologia como ciência, da consciência estudada exclusivamente por filósofos, ao status de ciência, dos parcos conhecimentos em economia até a descoberta das leis que governam os sistemas econômicos, e dos parcos conhecimentos sobre a realidade social, a transformação da sociologia em ciência. Então, houve avanços significativos, não apenas no campo das ciências consideradas exatas, mas houve, por exemplo, no campo da ciência da saúde, no campo das ciências econômicas e no campo das ciências sociais, em geral. Finalmente, na parte relativa às grandes revoluções científicas, estão contempladas as mudanças na concepção do mundo com os avanços nas ciências da sustentabilidade ambiental, com o conhecimento aprofundado das forças da natureza e de seu impacto e da sociedade humana sobre o clima do planeta, que possibilitou a formulação do modelo de desenvolvimento sustentável. É a ciência que está propondo a adoção do modelo de desenvolvimento sustentável para evitar a catástrofe da mudança climática global. Houve também avanço no conhecimento sobre a transformação e utilização de várias formas de energia. E isso possibilitou que houvesse o desenvolvimento científico e tecnológico da utilização de fontes renováveis de energia, como a energia solar e a energia eólica. Além do desenvolvimento das fontes de energia nucleares. Houve avanços também quando se evoluiu no campo da educação, quando se evoluiu da educação tradicional baseada na fragmentação do ensino, com o estudo de disciplinas isoladas, a proposta de sua substituição pelo ensino transdisciplinar e integral, e os avanços na ciência da informação. Esta teve um grande avanço, extraordinário avanço e fundamental avanço para a humanidade, com a evolução dos sistemas de informação desde a invenção
da imprensa por Gutenberg, até o surgimento dos computadores e da internet no século XX e o desenvolvimento da inteligência artificial no século XXI. Então, essas foram as contribuições extraordinárias que a ciência proporcionou. Não apenas na época moderna, contemporânea, a partir de Galileu Galilei, mas até bem antes, desde a antiguidade, quando os cientistas que desenvolveram a ciência e a tecnologia nesse período, esses cientistas contribuíram para a construção do alicerce sobre o qual foi edificada a ciência moderna. Modernamente, a ciência e a tecnologia são desenvolvidas nas universidades e nas empresas. Hoje, qualquer pesquisa, inclusive aquela desenvolvida fora das consagradas instituições de pesquisa e desenvolvimento, precisa ser validada pela comunidade científica. Esta tem sido a prática em todos os campos da ciência, desde Galileu na Idade Média. A regra adotada pela ciência moderna, desde Galileu, é de que toda tese científica tem que ser comprovada experimentalmente e acatada pela comunidade científica para ter validade. É o caso, por exemplo, das vacinas que estão sendo produzidas por várias instituições de pesquisa no mundo. Elas têm que ser comprovadas experimentalmente e tem que ser acatada pela comunidade científica para ter validade. Isso se aplica a qualquer medicamento, inclusive alguns medicamentos que estão sendo sugeridos como salvadores, que as pessoas poderiam fazer frente à pandemia do novo coronavírus. Muitos desses medicamentos que estão sendo divulgados e difundidos não têm a comprovação experimental e não são reconhecidos pela comunidade científica. Por isso, eles não devem ser acatados. Essa tese não deve ser acatada como verdadeira. Hoje, a ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos e teóricos sobre a natureza, produzido para uma comunidade mundial de pesquisadores, fazendo uso de métodos sistematizados e validados dentro dessa comunidade, que dá ênfase à observação, explicação e predição de fenômenos reais do mundo por meio de exploração e experimentação. Se não fosse assim, haveria o caos instalado na ciência. Eu gostaria de lhes informar que tudo isso que acabei de lhes apresentar, nós nos apoiamos em várias publicações, a começar pelo livro que nós publicamos, que tem o título As Grandes Revoluções Científicas, Econômicas e Sociais que Mudaram o Mundo, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2016. Então essa foi uma das fontes que nós utilizamos para, digamos assim, servir de base para essa nossa apresentação. Uma outra fonte foi o livro de Jack Good, The Theft of History, que foi produzido pela Universidade de Cambridge em 2006. E outra publicação importante, aliás, sobre essa publicação de Jack Good, The Theft of History, ele aborda exatamente o roubo, segundo ele, da história realizada pelo Ocidente ao não reconhecer a extraordinária contribuição científica dos povos árabes, hindus e chineses à ciência. Quer dizer, ele procura demonstrar, e ele demonstra de forma cabal, que a ciência não nasceu a partir de Galileu Galilei. A ciência
pode-se até atribuir. Ciência moderna, com uso de métodos matemáticos, inclusive métodos com uso da matemática na formulação dos problemas. Mas o que o Jack Good ressalta é exatamente que houve uma apropriação indébita, inclusive de várias descobertas, de vários avanços científicos que foram desenvolvidos pelos orientais e que não foram, digamos assim, devidamente reconhecidos pela ciência ocidental. Um outro livro que nós consultamos, e que inclusive reforça a tese de Jack Good, é Como a Ciência Islâmica Mudou a Europa. Aí já é a influência da ciência islâmica no Renascimento europeu. Tá certo? E o professor Momin, ele também destaca que grande parte dos avanços científicos que nós temos conhecimento, que são considerados como de cientistas europeus, na realidade os cientistas árabes, muçulmanos, já tinham desenvolvido anteriormente. Outra publicação que nós tivemos a oportunidade de consultar foi a História Ilustrada da Ciência, de Colin Rona. Foi publicada pela editora Zahar, do Rio de Janeiro, em 2002. E também a História da Matemática, de Anne Rooney. Foi publicada pela M Books, de São Paulo, em 2012. Então eu procurei me munir de informações exatamente para poder passar essas informações que provavelmente não são do conhecimento de muitos dos nossos ouvintes, que geralmente consideram que a ciência teve como origem a Europa Ocidental, quando na realidade a gênese da ciência está exatamente na Índia, no mundo árabe, muçulmano e também na China. Bem, é isso que eu tinha a transmitir. Espero que tenha sido bastante útil essas informações que estamos lhes repassando. E vamos, evidentemente, continuar aplaudindo a contribuição da ciência, porque, como já lhes disse no início da nossa apresentação, a ciência é o grande passaporte da humanidade para sobreviver, digamos assim, ao longo do tempo, mesmo após o fim do planeta Terra, do sistema solar e até mesmo da galáxia Via Láctea, onde nós estamos presentes. A ciência é o passaporte da sobrevivência da humanidade. A ciência é realmente o grande instrumento que a humanidade pode utilizar, não só para fazer frente aos problemas do presente, mas também aos gigantescos problemas que o futuro trará para a espécie humana. Um grande abraço para todos.